sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o professor Roberto, vice-presidente do Sintese, sobre o aporte de recursos necessários para cobrir o rombo da Previdência Estadual, que afeta diretamente todos os funcionários públicos de Sergipe. Vamos conversar também sobre o processo de devolução dos recursos do Fundef. E ainda vamos falar sobre o assassinato da professora Ivânia em frente ao colégio na cidade de Campo do Brito. Fique com a gente, está no ar a TV Sintese. Como eu disse no começo do programa, nós vamos falar agora sobre o rombo da Previdência do Estado. Está com a gente o vice-presidente do Sintese, professor Roberto. E Roberto, não vou nem te dar boa tarde, porque eu sei que as suas tardes não estão sendo boas, assim como as minhas tardes também não estão sendo boas. E também não estão sendo boas as tardes de todos os professores, porque, afinal de contas, essa semana nós perdemos uma colega de trabalho, uma professora que foi brutalmente assassinada em frente à escola. Porém, disso nós vamos tratar no final do programa. Então, Roberto, falando do assunto da Previdência, a gente já discutiu aí, vem há 3 programas discutindo sobre a Previdência dos servidores públicos. Atualize a gente como é que está essa situação. Veja, nós tivemos na última segunda-feira uma nova rodada de conversa com os deputados da Assembleia Legislativa. Participou a deputada Ana Lúcia, o deputado Luciano Bispo, o deputado Zezinho Guimarães. Nessa audiência, o deputado Luciano e Zezinho deixou claro que tinha tido uma conversa com o presidente do Tribunal de Contas e nessa conversa fechou um acordo entre a Assembleia e o Tribunal de criar uma comissão técnica, uma comissão de estudiosos do ramo da Previdência, para a Previdência Pública do Estado, no sentido de buscar elementos que visam a capitalização, ou seja, a ideia dessa comissão técnica é que os estudiosos da AIA possam elaborar um documento mostrando a viabilidade da capitalização do fundo. Evidentemente que nós já temos hoje um documento produzido, que é um documento elaborado pela professora Mirélia Malaguta, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa comissão técnica, a professora Mirélia vai estar participando também, ficou acordado nesse sentido. A partir do estudo do Sintese, dará um debate entre os técnicos e a formulação de um documento elaborado pelo Tribunal de Contas e a Assembleia para dialogar com os outros poderes, Poder Executivo, Poder Judiciário e também com o Ministério Público. Nós entendemos que é preciso que haja capitalização, que o Sintese tem defendido desde o princípio que o governo mandou o projeto de lei para a junção dos fundos de previdência. A gente sempre defendeu que a capitalização ela é preciso. Esperamos que a partir desse estudo técnico, de fato, haja uma política de capitalização implementada pelo governo do Estado para assegurar o futuro da aposentadoria dos aposentados dos servidores do Estado de Sergipe. A verdade não é preciso, é condição sine qua non. Sem a capitalização não existe previdência. Sem a capitalização não tem previdência, né? Nós tivemos inclusive acesso a um estudo da Caixa Econômica Federal que mostra que se não houver a capitalização, em poucos meses o Fundo de Previdência não terá recurso para pagar os aposentados. Começa a ficar deficitário. Exato. Essa é a nossa preocupação. É preciso que haja capitalização e isso tem que acontecer agora, para assegurar que os aposentados tenham o seu salário pago dentro do mês. É isso que nós estamos lutando e vamos continuar lutando até o fim. Roberto, quero mudar um pouco de assunto. Tivemos uma conquista interessante. O estado de Sergipe, juntamente com 4 estados, ou seja, Amazonas, Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas, não é isso? Ganhou no Supremo Tribunal um processo sobre o repasso do Fundef, que na verdade são mais de 51 bilhões de reais. Agora eu te pergunto, e daqui para frente, como é que vai se gerenciar esse recurso que vai vir para aqui para o Estado e qual é o percentual, qual é o valor que vem efetivamente para o Estado? Veja, só para esclarecer, o Fundef era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Então,
era só destinado a recursos para o ensino fundamental. A partir da luta do movimento social e sindical, nós conseguimos aprovar uma nova lei criando o Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que abrange a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissionalizante, ou seja, é um fundo mais abrangente da educação. Entretanto, esse fundo do Fundef, a União deixou de repassar recursos que deveriam ser repassados na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento, foi entrado com ação judicial a partir da identificação de que esses estados estavam sendo prejudicados, inclusive Sergipe. Então, se entrou com ação no STF solicitando que a União fosse condenada a devolver esse recurso que não foi repassado ao Estado. E foi julgada agora essa ação, né, que gera essa cifra de 51 bilhões de reais. Acredita-se que Sergipe chega a receber em torno de 7 a 10 bilhões. Né? Isso significa o orçamento anual do Estado, que o Estado arrecada de impostos no ano inteiro, que vai ser destinado a investimento em educação. Então, é um recurso significativo que a gente espera que, de fato, seja investido para melhorar a qualidade das escolas, que a gente tem a situação muito difícil das escolas estaduais de Sergipe, e também para retomar a carreira dos professores. Os professores estão com o plano de carreira totalmente destruído, estão 4 anos sem reajuste do piso salarial, então a gente espera que de fato seja destinado a melhorar as condições da educação e a valorizar os professores. Uma vez que a lei do Fundef naquele momento deixava claro que 60% do recurso deveria ser destinado ao pagamento da folha dos professores. Portanto, a gente espera que haja, e a gente está buscando os órgãos competentes para que, de fato, haja uma regulamentação para que o Estado destine esse recurso para melhorar a qualidade do ensino e valorizar os professores do nosso Estado. Agora, acho que precisa ter algum tipo de controle sobre isso, senão... Não, com certeza. Pela decisão do Tribunal de Contas da União, já há uma normatização do Tribunal de Contas da União que o Conselho do Fundeb tem que fiscalizar a aplicação desse recurso. Então, nós já solicitamos formalmente no Conselho do Fundeb que o secretário de Educação se pronuncie para informar concretamente qual o valor real que Sergipe vai receber, quando vai ser depositado esse recurso e qual o plano de trabalho que está se pensando para aplicar os 40% que deve ser investido na melhoria da educação e das escolas. Então, a gente espera que, de fato, haja um plano que melhora a qualidade do ensino, assegura aos professores condições de trabalho, que as nossas condições de trabalho são muito deficientes, muito ruins, né? Para que, de fato, nós possamos dar uma outra cara ao Estado. Né? 7, 8, 9, 10 bilhões é muito recurso e acreditamos que pode fazer uma revolução na educação se houver seriedade na aplicação. A gente já provou que o atraso, né, o atraso dos pagamentos dos professores já é por má gestão, por falta de vontade. Quero ver qual vai ser a desculpa agora. A gente espera que de fato seja aplicado o recurso para que a educação tenha uma outra cara. Esperamos entrar agora de fato no século XXI com a educação do século XXI. Bom, mas eu quero te convidar para continuar aqui conosco no programa para tratar agora de um assunto muito, mas muito triste, motivo até pelo qual todos estamos de luto. Nós vamos falar sobre o assassinato da professora Ivânia em Campo do Brito. Porém, eu gostaria primeiro que vocês vissem essa matéria. Essas foram manchetes dos 3 últimos anos em Sergipe, envolvendo crimes dentro do colégio. Na terça-feira passada, tombou no chão da escola mais uma vítima. A professora Ivânia Santana Souza Oliveira, que trabalhava no Colégio Estadual Guilherme Campos, na cidade de Campo do Brito.
se você perguntar a todas as pessoas dessa cidade, todas vão dizer a mesma coisa. Ivânia é uma pessoa ótima. Infelizmente, hoje, né, a gente está aqui no velório da professora, que não é um caso isolado. A gente foi um caso mais extremo, de na escola, saindo do seu trabalho e ser morta assim brutalmente. Mas a violência tem se estendido constantemente nessa região e Campo do Brito não é diferente. As escolas, aqui a educação está sendo alvo de vandalismo. A gente tem escolas municipais sendo arrombada constantemente, quase todos os dias tem uma escola, final de semana, que é arrombada e roubada. Então a gente está pedindo socorro, pedindo ajuda, né? Que os órgãos competentes dêem uma olhada para aqui, para Campo do Brito, e nos ajude a resolver essa problemática, né? Tá aí, acabamos de ver o velório da nossa querida professora Ivânia. Quantas outras Ivânias terão que ser assassinadas para que o governador entenda que a violência nas escolas está exacerbada e também para que o nosso secretário, né, de Educação entenda que isso não é só um fato isolado? Veja, a gente sempre espera, né, porque um episódio como esse é muito triste. O que a gente vivenciou na última quarta-feira, no velório da professora, expressa bem o que a comunidade escolar, os estudantes, os professores estão vivendo no ambiente escolar. Não é só Campo do Brito. Campo do Brito é uma cidade que praticamente todos os dias as escolas estão sendo arrombadas pela violência. E tudo que tem na escola está sendo levado pelos assaltantes. Mas não é só Campo do Brito. O estado inteiro está passando por isso. As escolas estão sendo arrombados, os estudantes estão sendo assaltados na porta da escola, os professores estão sendo assaltados. E o secretário insiste em dizer que isso é um caso isolado. São casos isolados. O que é mais grave é isto. Porque quando o secretário de Estado da Educação vem a público dizer que é um fato isolado, acaba naturalizando a violência. Banalizando. E banaliza a violência. Porque não é isso que nós estamos vivendo no ambiente escolar, não é essa a realidade do ambiente escolar. É que a gente sempre espera, porque outros fatos graves já aconteceram nos últimos meses aqui no nosso estado. Mas, infelizmente, nada tem sido feito efetivamente para enfrentar esse grave problema. E a gente precisa deixar claro aqui para todos que tem como enfrentar essa questão da violência. Tem como enfrentar. Claro que Agora tem que ser uma ação articulada, tem que ser uma ação articulada da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social. Tem que ser uma política de Estado. O Estado precisa estar envolvido em enfrentar a questão da violência. Mas a saída não é transformar as escolas em escolas militares, como alguns políticos querem. Não, de forma alguma. A saída não é essa, né? As escolas militares, elas trabalham com opressão. Os estudantes, eles precisam gostar e ter prazer de estar na escola. O projeto pedagógico da escola, ele precisa ser discutido, debatido, construído coletivamente para transformar a educação e a escola num espaço prazeroso para os nossos estudantes. A violência que nós aqui estamos tratando é enfrentar a violência nos mais diversos campos. É a violência patrimonial, é a violência física, é o bullying, é a violência no trânsito, as diversas formas de violência que afeta direto ou indiretamente a comunidade escolar que precisa ser enfrentada. O que a gente precisa de fato é de segurança pública, não são soluções mirabolantes para tirar o foco do problema. É isso que a escola militar exatamente expressa, é tirar o foco. Transformar a escola no espaço de opressão para dizer que ali está construindo segurança. E isso não vai construir. Vai piorar ainda porque gera mais violência, mais opressão. E isso acredito que ninguém quer. É isso mesmo. Como disse o nosso querido Paulo Freire, os oprimidos de hoje poderão ser os opressores de amanhã. Bem, por hoje nós ficamos por aqui, mas no próximo sábado nós estaremos de volta com um programa especial sobre a violência nas escolas. A gente se vê lá.